Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nesta noite? É uma noite a qual o Senhor Ele nos permitiu mais uma vez nós estamos aqui reunidos para poder adorá-lo. E quando nós entendemos que um dia isso será de eternidade a eternidade, assim como os anjos o adoram, assim como os anjos têm um prazer de dizer uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor. Um dia nós contemplaremos a glória dele, também poderemos profetizar, também poderemos falar, também poderemos apreciar a grandiosidade e a glória dele. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós somos chamados e convidados para isso. Nós entendemos o que foi feito um dia ali na crucificação. Nós entendemos um dia o porquê ele entregou a vida dele. Quando você para observar o cenário de Jesus, um dia entregue ali na cruz, é algo assim que você olha e fala: poxa, como assim Jesus ele teve que passar por todos aqueles procedimentos? E quando você entende que o problema não foi Caifás, não foi Pilatos, quando você entende que o problema não foi os líderes, os sacerdotes daquela época que o matou, mas sim ele resolveu entregar a vida dele. Sim, ele resolveu entregar a vida dele por um amor único. Mas quando você para você ver a amizade de Jesus daquela época, quando você para poder pensar um pouco em Pedro, quando você para poder pensar um pouco em João, em Tiago, em um daqueles apóstolos, vendo o mestre dele sendo crucificado, foi algo que rasgou o coração dele. Você já perdeu alguém que você ama? Você escuta uma frase todas as vezes: um dia nós o veremos. Fulano de tal foi para um lugar melhor. Um dia nós encontraremos com ele na glória. Jesus tinha falado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas na visão humana isso ali nunca tinha acontecido. Assim como na visão humana nunca ninguém desceu aos céus. Ninguém nunca desceu pelas nuvens, ninguém nunca veio com os seus cabelos brancos montado em um cavalo. Assim como está escrito que um dia acontecerá. E nós temos que, quando chegar esse grande dia, todo olho o verá. Quer dizer que toda a mídia estará naquele dia gravando. Quer dizer que todos os jornais, quer dizer que a CNN, a Jovem Pan, os melhores jornais estará ali naquele dia filmando. E nós contemplaremos o grande dia que o Salvador chegará. Mas naquele dia foi um dia de sofrimento, um dia de dor. Maria, ela chorava, ela razoava, o coração dela estava despedaçado. Não era apenas um homem que estava sendo crucificado, mas era o próprio filho que ela deu à luz. Era o próprio filho que foi gerado pelo Espírito no ventre dela, que sabia que ele não tinha pecado algum, sabia que ele era perfeito em todas as coisas, conheceu a criação daquele homem, conheceu a criação daquele jovem, daquela criança, acompanhou todas as fases até chegar aquele dia. Eu gosto quando no capítulo 23 de Lucas, as mulheres vêm chorando e Jesus fala bem assim: mulheres, por que vocês choram? Não chorem por mim, chorem por Jerusalém, chorem pelos seus filhos, chorem pelas próximas gerações. Está chegando a hora, está chegando o grande dia. Já era naquele momento final. Você vê Simão Cirineu ajudando ele a carregar a cruz. Você observa, cadê Pedro? Pedro tinha negado ele 3 vezes. Aonde está Judas? Judas foi tirar a própria vida dela. Era um cenário de dor, era um cenário nebuloso. Jesus ele estava indo ser crucificado juntamente com 2 ladrões. O cenário não era bonito. O cenário não era de vida, era de morte. A esperança de muito terminou naquele dia. A frustração era uma realidade naquele momento. E cada momento que Jesus dá um passo, ele está chegando mais próximo à cruz. Até que chega aquele momento de tortura, depois dele tomar uma surra, onde que os caniços entravam na carne de suas costas e arrancavam pedaços de carne. Foi colocado uma coroa de espinhos, de aproximadamente 5 centímetros,
aonde para poder encaixar melhor, os soldados enfiaram uma botina para poder encravar mais ainda. Era um momento doloroso. Eu quero que você pense um pouco sobre esse momento. Mas eu quero que você entenda que tudo isso foi para que hoje você fosse livre da escravidão do pecado. Quantas pessoas não estão aqui hoje porque ela se sente indigna? Hoje eu convidei uma pessoa para poder vir ao culto. Ela falou: pastor, não dá. Eu estou na lama do pecado. Eu falei: você está precisando dele demais, cara. Então vai lá, vamos lá. Eu não consigo. Eu gostaria muito de... Eu juro para você que eu vou usar toda a minha força para eu poder estar lá. Ele não está aqui essa noite. Porque ele está acorrentado, está amarrado, está atrelado ao pecado que sabe que está o consumindo, que sabe que está acabando com a alegria dele. Ele sabe o que ele precisa, o que ele necessita. Mas com tudo isso ainda ele é escravo de um prazer momentâneo. Eu quero que você entenda isso. Quantas pessoas gostariam de estar aqui adorando e tem que fugir para um bar, tem que fugir para uma boca de fumo, tem que fugir para um cinema, qualquer coisa, para ele sair da realidade. Eu quero que você entenda, não estou dizendo que o cinema é o pecado, é pecado. Mas estou falando sobre as fugas que as pessoas dão. Chega naquele momento final, a Bíblia diz que os soldados zombam, os sacerdotes zombam. E agora, ainda no capítulo 23 de Lucas, ele diz: Pai, eu te entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que embaixo está um soldado que começa a glorificar a Deus. Ele começa a glorificar a Deus, diz: realmente este homem é um homem justo. Todos ali estão indignados com os sacerdotes, todos ali estão com muita raiva da forma que Jesus foi julgado, como se a culpa fosse do sacerdote, como se a culpa fosse dos reis. Não, Jesus, ele entregou a vida dele por nós. Eu quero que você entenda. A culpa não foi de Caifás, eu vou repetir. A culpa não foi de Pilatos, a culpa não foi de Anás, a culpa não foi dos líderes daquela época, a culpa não foi de Judas que o entregou por 30 moedas de prata, a culpa não foi de Pedro que o negou 3 vezes. Foi nossa culpa, foi minha culpa, foi por mim que ele morreu, foi por você que ele morreu, para que hoje nós tivéssemos acesso às revelações, para que hoje nós tivéssemos acesso ao poder de verdade, não a ser religiosos, não a dizer eu sou membro de tal igreja e você não consegue carregar a glória de Deus com você, você não consegue ter acesso às revelações. Sexta-feira nebulosa, sexta-feira de morte, sexta-feira de luto. Assim que ele entregou a vida, ele morreu. A Bíblia diz que toda aquela multidão foi dispensando, mas aquelas mulheres ainda segurou por um tempo ali. Sábado nebuloso. Domingo era o dia que ele disse que ressuscitaria. E a Bíblia diz que algumas mulheres foi ao sepulcro e chegou lá e encontrou um túmulo vazio. Mas quando nós abrimos a nossa Bíblia, no capítulo 24 de Lucas, gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, no verso 32. A nossa mensagem começa aqui. Vou precisar pelo menos de 5 pessoas que amam Jesus nessa noite, senão eu não vou conseguir pregar. 5 pessoas intercedendo, 5 pessoas clamando, 5 pessoas navegando nessa atmosfera. Tem mais pessoas aqui. Oxalá se mais pessoas entenderem. Fica à vontade, Senhor, venha. Maranata, Maranata, Maranata. Hosana, Hosana. Lucas 24, verso 32. Diz assim. Vamos lá.
Vamos acompanhar, esperar uns aos outros. Lucas está aí depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Vamos lá, irmão. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: e questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Coloca a mão sobre teu coração. Eu preciso de você nesse momento. Tem uma mensagem de Deus aqui para nós. Só que você precisa querer ouvir essas revelações. Você precisa entrar aqui comigo nessa... Tem uma onda aqui espiritual. A segunda atmosfera foi aberta aqui nessa noite. Eu quero que a terceira caia sobre nós, mas vai depender de nós. Precisamos estar queimando, precisamos dar aquilo que pertence a Ele, todo louvor. Que o amor possa brotar, fluir dentro de nós. Senhor, fala conosco, Pai, de maneira que estremeça os nossos ossos, de maneira que o tutano dos nossos ossos possa estar cheio do Teu Espírito, encharcado pelo Teu DNA, que os nossos olhos se abram, que a partir desse momento que nós estamos sentados à mesa contigo, Pai, a Tua palavra venha de forma esclarecedora, de forma clara, que nós consigamos entender, que nós consigamos prosseguir, que nós saibamos a nossa identidade nessa noite, e que nada, Pai amado, roube aquilo que é Teu, Pai. Fique à vontade para o Senhor falar aos nossos corações. Fala Tu, não eu. Em nome de Jesus, amém. Podemos se assentar. Mas eu peço que a tua mente esteja ligada ao trono da graça nesse momento. Você sabe qual é a diferença de quando você sabe o seu propósito e quando você não sabe? A diferença é que quando você não sabe o seu propósito, coisas te param. A diferença é que quando você não sabe o seu propósito, coisas te frustram. Coisa faz com que você saia de Jerusalém e você vá para um lugar distante, um lugar seguro. Mas quando você sabe o seu propósito, não importa quem está te atrapalhando, porque é apenas uma sugestão, é apenas um obstáculo que certamente será vencido, porque você tem convicção. Não existe pessoas que te parará, não existe potestade, não existe demônios, não existe nada que vai te distrair, porque você está focado no seu propósito. Essa é a diferença que a igreja não entende. Encontra argumentos, encontra situações, circunstâncias suficientes para não avançar, para não queimar. Prefere estar com um coração que está entrando em necrose, prefere estar com um coração que está morrendo, as células do coração, quando fala das coisas espirituais, porque acha que não existe um pastor que possa guiá-lo, quando na verdade ele não está disposto a ser guiado, quando na verdade ela não está disposta a ser guiada. Este é o problema da nossa geração. Buscam perfeição aonde não tem. O único lugar que pode encontrar a perfeição é dentro de um quarto, no secreto, orando. Mas este é o lugar mais vago da sua casa, porque você não tem coragem de se encontrar com Jesus, porque você tem medo dele. Quem muito foi perdoado, muito sabe amar.
Só que aquele que não encontrou o perdão de Jesus porque não quer aceitar, ele transfere o seu problema para os outros, ao ponto de sentir nojo do pecador, porque na verdade ele vê um reflexo e ele enaltece o pecado do próximo, como se estivesse gritando com ele mesmo, o rejeitando, não querendo amar. Quando você recebe o amor e você encontra alguém no pecado, você quer abraçá-lo, porque você quer que ele sinta aquele abraço que um dia você sentiu do Senhor. E quem é o pecador? O problema é que a igreja nomeou o pecador como aquele que está bebendo, como aquele que fuma, como aquele que rouba, como aquele que vai para as noites. Mas os maiores pecadores estão na igreja, porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, esse está pecando. Jesus não tem problema com quem nunca ouviu sobre ele. Jesus não tem problema com aquele que não conhece as coisas e o que você já ouviu sentado em um banco de uma igreja. Mas aqueles que sabem o que tem que fazer e fica negligenciando, esses que Jesus tem problema. É com esses que Jesus, ele pega no pé. No que você acredita? Eu te pergunto nessa noite. Em que você prefere acreditar? Eu te pergunto nessa noite. Eu vejo 2 jovens saindo de Jerusalém, no 3º dia. Eles discutiam entre si, indo ao caminho de Emaús. Emaús estava a 11 quilômetros de Jerusalém, ao lado nordeste. Eles estavam caminhando e eles arrazoavam, eles falavam, cara, como aquele miserável pode ter feito aquilo com Jesus? Você viu a cara de Pilatos, ele poderia ter feito algo, mas ele preferiu lavar as mãos. Você viu a cara de Caifás, você viu a cara de Nirode? Perdão, Nirode não. Qual é o nome do cara lá de Jerusalém, que ele é representante com... Não, o outro lá, aquele miserável mesmo. E você viu a cara dele? Você viu como ele estava fazendo? Cadê a pastora Terezinha? Olha, você viu a cara dele? Você viu o que ele estava fazendo? Porque eles estavam indignados com aquilo que estava acontecendo. 3 dias sombrios. 3 dias de morte. Só que, sabe o que eu entendo? Eles queriam guardar o ódio no coração deles. Eles desejavam, anseiavam a morte de Pilatos, que o juízo de Deus viesse sobre Pilatos, que o juízo de Deus viesse sobre aqueles sacerdotes, viesse sobre aqueles líderes da época. De alguma maneira eles tinham que ser punidos. Aquilo estava, a Bíblia diz que quando eles dispensaram batendo no peito, de tanto ódio que ele carregava. E eu vejo a igreja hoje querendo carregar ódio de outro ministério, querendo carregar ódio dos nossos amigos, dos nossos irmãos católicos, querendo carregar ódio dos umbandistas, seja lá qual for outra religião, mas não consegue contemplar que Jesus quis morrer, que Jesus iria ressuscitar, que Jesus ressuscitou. Eu quero que você seja livre de toda ideologia. Eu quero que você se encontre com você primeiro, antes de você se encontrar com Jesus. Que você saiba onde você está de fato. Não se apegue às dores passadas. Não se pegue às rejeições. Não se apegue a esse nível de conteúdo. Jesus o tempo todo estava dizendo, ei, eu vou morrer, mas ao 3º dia ressuscitarei. Eu irei morrer porque é a vontade do Pai. Eu darei a minha vida. Eu quero que vocês entendam. Há 3 anos Jesus falando sobre isso. Há 2000 anos ele dizendo que voltará e a igreja não está entendendo. 2000 anos ele se revelando para aqueles que querem que ele se revele, aqueles que estão dispostos a amar, não aqueles que guardaram o ódio no coração dos sacerdotes, das autoridades daquela época. Por que você faz tanta questão em guardar ódio daqueles que te fizeram mal um dia? Seja ele um pai, seja ele uma mãe, seja ele uma avó, um tio, um vizinho, um ex-patrão, um ex-amigo, eu não sei, mas você prefere guardar no coração, porque você no fundo quer dizer não, porque eu não deveria ter confiado nele, eu não deveria ter confiado nela, eu prefiro guardar esse ódio do que eu viver meu propósito de vida. Seja livre. Eles queriam um culpado. Eles queriam um culpado pela morte de Jesus.
Sabe, ele tinha informação. Porque mais abaixo no texto eles vão dizer bem assim: olha, as mulheres foram lá e encontraram o sepulcro vazio. E até outros apóstolos também encontraram o sepulcro. Ou seja, ele tinha as informações, mas a informação dele estava focada na fofoca de Jerusalém, que mataram o Messias, que mataram aquele que poderia libertar, que poderia fazer a ascensão, que poderia tirar todo o jugo de Roma sobre Jerusalém. Eles estavam preocupados com o contexto religioso, eles estavam preocupados com os tributos, eles estavam preocupados com o imposto, quando Jesus o tempo todo estava falando do reino celestial, do reino vindouro, dos poderes, daquilo que estava por vir, de nascer de novo, da glória que estava por vir, a glória estabelecida por Ele. Se você não entender isso, você vai brigar. Se é batista ou congregação, se é testemunho de Jeová, ou se é sétimo dia. Pare de procurar um culpado. Eles estavam com mais curiosidade na fofoca de Jerusalém do que na revelação eterna de Jesus, que era a ressurreição. Estavam mais atrelados à fofoca. Você não sabe do acontecido, mas eu digo para vocês nessa noite, naquele dia de solidão, naquela segunda-feira, naquele domingo, um terceiro homem chegou à viagem deles. Só que a Bíblia diz que os olhos deles foram encobertos para que eles não entendessem, não compreendessem, soubessem quem estava caminhando com eles. Aí Jesus pergunta: sobre o que vocês estão falando? Aí ele pergunta para Jesus: porventura você é um desinformado? Você não sabe o que aconteceu? Você não sabe qual foi a fofoca? Você não sabe qual foi o assunto que aconteceu em Jerusalém? O que os sacerdotes, o que a nossa autoridade fez com um homem chamado Jesus? Aí Jesus pergunta, sabe o que para ele? Quais? Sabe o que Jesus perguntou para ele? Quais? Porque Jesus estava dizendo assim: eu não lembro de nada porque eu já perdoei. Eu não lembro de nada porque eu não guardei no coração. Eu não sei sobre o que você está falando, porque isso ali já foi pago. Tetelestai, já está consumado, já está pronto. Tem um novo tempo, tem uma promessa, tem algo direcionado para vocês. Enquanto seu coração está na sexta-feira da crucificação, eu quero que você venha para o domingo da ressurreição. Eu quero que você venha para o domingo da revelação. Venha para o domingo da cura. Enquanto você estiver carregando um peso que não é seu, enquanto você estiver carregando coisas que não é sua, enquanto seu coração estiver mais na terra do que na eternidade, você vai sofrer todos os problemas que os ímpios, o mundo sofre, quando na verdade você foi selecionado para resolver outro tipo de problema, carregar uma glória diferente, carregar soluções diferentes. O reino não está aqui nem ali. O reino está dentro de vós, era a mensagem de Jesus. Por que vocês procuram o que está fora, quando na verdade está dentro de você? A resposta está aqui dentro, mas o problema é que nós não queremos encontrar essa resposta. O problema é quando você decide carregar o ódio daqueles que que fez mal. Eles estavam caminhando para Emaús. Sabe o que eu entendo aqui? Quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve, qualquer lugar está bom. Qualquer lugar está ótimo. Jerusalém era o lugar deles, mas eles resolveram ir para Emaús. Congregar era o lugar deles, mas eles preferiram ir para Emaús. Preferiram se retirar. Eles estavam sem esperança do Jesus ressurreto. Eles estavam frustrados, estavam magoados, marcados. Eles preferiam atrelar
o sofrimento, o luto da morte de Jesus. Sabe quando você vai no velório e você vê pessoas chorando copiosamente, pessoas chorando assim, sem até conseguir respirar, porque sabe que nunca mais encontrará. Naquele dia eu vejo aqueles dois jovens carregando esse peso no semblante deles. Eles estavam com uma tristeza muito grande. Na hora que eles perguntam para Jesus, você não sabe o que aconteceu? Eles estavam dizendo bem assim: eu quero transferir a minha tristeza para você também. Eu quero que você sofra juntamente conosco. Pega um pouquinho dessa dor aí. Você está entendendo? Quando você não entende o propósito de Deus, você faz a sua família sofrer junto com você. Quando você não entende o propósito de Deus, você faz a igreja sofrer junto com você. Quando você não entende o propósito de Deus, você faz uma cidade triste, uma cidade sofrer, uma cidade chorar, uma nação perecer juntamente com você. Jesus não estava ali para pregar a morte. A morte ele pregou 3 anos. Ele estava a pregar a ressurreição, uma nova aliança, um novo tempo. A promessa aconteceu, a alegria de Jesus de ter vencido a morte, de ter pegado a chave, de ter passado todas as dimensões. No domingo ele estava no paraíso, mas na sexta, no sábado, ele teve que passar no inferno. Você entende? Você entende que para você pegar alguma chave, para você ter algumas autoridades, você vai ter que passar as provações. Não fuja da provação se ela vai te promover. Não fuja das rejeições se ela vai te promover. Vamos lá. Você precisa entender o que Deus quer liberar aqui nessa noite. Eles estavam se distanciando de Jerusalém. Cada passo deles era mais um pouco se distanciando de Jerusalém. E se distanciar de Jerusalém é desistir. Parar de congregar é desistir. É não crer mais, é não confiar mais. Jerusalém ali representa você congregar, representa o seu secreto, representa as suas orações. Eu não vejo pessoas dizer: eu parei de congregar e agora eu estou mais fervoroso, agora eu quero ganhar mais alma. Não. Ele recebe o carimbo dos iguais. Ele recebe um carimbo do conformismo, a qual o apóstolo Paulo prega no capítulo 12 de Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas seja renovado pelo poder do Espírito, para que vós possais experimentar a vontade de Deus, qual é boa, agradável e perfeita. Ou seja, você vai viver nos níveis quando você resolve não se acomodar, quando você resolve não desistir. Quem está saindo de Jerusalém não crê mais no retorno de Jesus. Quem está saindo de Jerusalém, quem está caminhando para Emaús, não acredita que um dia ele voltará. Não acredita que ele pode curar o cego, o leproso, ele pode curar o coxo, ele pode curar o câncer, aquele que está com câncer, ele pode curar qual for a doença que existiu nos últimos dias, nos últimos anos. Ele certamente será curado por causa de Jesus. O dom da vida, por suas pisaduras nós somos sarados. Já tinham falado lá em Isaías 53. O que você está depositando no teu coração nesses últimos dias tão sombrios? Os dias estão pesados, você não está entendendo o que está acontecendo nesses dias, espiritualmente na atmosfera. Você vê um presidente quase sendo assassinado essa semana. Você vê agora o de lá da China caiu, perdeu. Se está acontecendo, está tendo, sabe, decisões estão acontecendo próximo. Talvez você não esteja o que está acontecendo, talvez você não saiba, talvez você não entenda. Talvez você não está vendo o que é que está prestes a vir, o que é que está prestes a acontecer nos próximos dias. Talvez o seu coração está tão enlutado com provas tão pequenas comparado ao tempo que está por vir, que você não está se preparando espiritualmente para você poder governar nos dias sombrios. Porque aquele que está com Deus, ele governa. Ele não depende de um lado esquerdo ou direita, de quem está governando ou não governando. Ele anda acima da média. Um dia chamaram Billy Graham para ser presidente. Billy Graham, ele disse: eu não posso me rebaixar a nível de embaixador do reino para apenas um presidente de uma nação.
Ou seja, quando você entende o nível que você foi chamado, quando você entende o que você foi chamado para poder mover, é tudo diferente, tudo diferente, tudo diferente. Pessoas que se afastam de Jerusalém não acreditam que algo bom pode acontecer mais na vida deles. Estão sem esperança, estão só vivendo, estão só sobrevivendo, perdão. Estão desesperançosos, coração despedaçado. Não volte mais para Emaús. Jerusalém é o seu lugar. E quando eles retornaram a Emaús, eles falaram: estou dando de novo continuidade à minha vida. Mas eu te digo algo nessa noite. Jesus vai intervir no caminho de algumas pessoas aqui. Jesus vai intervir no coração de algumas pessoas, no caminho de algumas pessoas. No verso 15, quando você para observar, ele sabe, olha, as mulheres foram lá, Pedro viu, alguns viu, mas eles não quis pegar o sinal. Jesus já estava dando o sinal: ei, o túmulo está vazio, o túmulo está vazio, tem sinais aí. Jesus começa a mandar pessoas para poder falar com você. Jesus começa a entregar recado, até uma placa de um caminhão, ele fala alguma coisa. Um pássaro, uma borboleta, seja lá o que for. Sinais pequenos, mas são sinais grandes no reino espiritual. Jesus começa a falar, Jesus começa a mostrar algumas coisas, falando sobre a importância de você retornar para Jerusalém. Jesus, ele ressuscitou e foi se encontrar com 2 caras no caminho. Você sabe a importância desses homens no reino de Deus? Ao ponto de Jesus ressurreto, um Deus. Se você soubesse a sua importância no reino, se você soubesse que você foi chamado para reinar juntamente com Ele, não é apenas para ser mais uma massa. Todo dia o Espírito de Deus vem dizer: meu filho, retorna, volta para o secreto, tem algo para poder revelar. Mas todo dia Satanás vem dizer para você: você é um perdedor, não vai dar nada certo, você vai desistir mais uma vez. Você está vendo como está o seu corpo cheio de doenças, você está vendo como está a sua família, não existe mais esperança. Aí eu pergunto mais uma vez: em quem você tem acreditado? No que você tem acreditado? Jesus, ele veio, interviu, deu sinal, mas a decisão de voltar para Jerusalém foi deles. Jesus não decidiu nem teletransportou eles para Jerusalém. Não. Eles tiveram que decidir, eles tiveram que tomar a decisão de retornar. Está na hora de você liberar alguns perdões no seu coração. Quanto tempo você tem ouvido isso? Está na hora de você liberar aquelas pessoas que te fizeram mal, se libertar de alguns traços, de algumas marcas, algumas culpas desnecessárias, aquilo que te enoja, aquilo que te para, aquilo que te escraviza. Por favor, solta isso, solta. É Jesus que te liberta, é Jesus que te liberta, é Jesus que te liberta. Foi Ele que pagou um preço de sangue com a sua própria vida, o sangue dele carmesim, que nos purifica de todos os pecados, de todos os pecados, todos os pecados. Não existe um pecado que é maior do que o sangue de Jesus. Não existe, não existe, não existe, não existe. Nada, nem potestade, nem principados, nem anjos, nem demônios, nada, nada, nada. Ele diz aqui: olha, enquanto eu não voltar, você tem oportunidade. Hoje eu sou o seu advogado, mas amanhã eu virei como juiz. A decisão é tua de ter ele hoje como um advogado, amanhã apenas como juiz. À destra do Pai nós temos um advogado. Por que não aceitar esse advogado que já até pagou para que você pudesse usar os serviços dele? Você não vai nem precisar pagar, ele que pagou para você usar os serviços dele.
Você consegue entender o nível de liberdade que nós temos acesso de chegar? Ele rasgou o véu. Jesus não precisava fazer mais nada, ele fez tudo, mas mesmo assim ele disse: olha, eu não vou deixar vocês só, eu estarei com vocês até os últimos dias. Eu estarei com vocês. Eu darei o meu espírito, espírito a qual o mundo não pode receber nem ver, porque não o conhece, porque eu não dei para eles, eu dei para vocês. Porque é difícil você viver nessa atmosfera. Porque é tão difícil você desconstruir essas ideias. Saia da sexta-feira e venha para o domingo da revelação. Saia da sexta-feira do sofrimento e venha para o domingo. Saia da sexta-feira da frustração e venha para o domingo do conserto. Saia da sexta-feira da mágoa e venha para um tempo de libertação. Sexta-feira foi só um processo, eu quero que você entenda. Sexta-feira foi só um processo, eu quero que você entenda. É necessário avançar, o tempo está mudando, as estações estão mudando e é preciso nós acompanharmos. Venha para a mesa do entendimento. Quando Jesus ele veio conversando, ele começou a falar para aqueles: o que vocês estão falando? Porventura vocês não se lembram de Moisés? As escrituras já falavam, e a Bíblia diz que ele veio arrazoando de Moisés aos profetas, até chegar aquele momento. Jesus pregando para aqueles dois caras, velho. Eu imagino eles sem conseguir falar uma palavra, porque agora Jesus é ressurreto que estava pregando para eles. Era o Jesus conhecedor, o Jesus que se apresentou a Moisés, estava falando de Moisés para eles. O Jesus que disse: eu sou o que sou para Moisés. O Jesus que mostrou um pouco das suas costas para Moisés através de uma fenda. O Jesus que deixava Moisés com o seu rosto resplandecendo. O Jesus que chamou Samuel. O Jesus que falou com Elias. É outro nível, cara. É outra pegada, é uma dimensão muito mais profundo. É muito mais profundo. Eles vão andando até determinado ponto. E quando chega a um determinado lugar, eles falam: ei, já está tarde. Jesus falou: não, mas eu tenho que ir. Ele: não, fica mais um pouco. Fica mais um pouco. O culto foi bom demais. Esses 11 quilômetros que nós andamos foi demais. Tem uma música antiga que diz: fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes te falar. Como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. Fica mais um pouquinho. Fica, vem aqui com a gente. Aí eles fizeram uma mesa para aquele homem que pregava muito bem. Mas o coração deles queimava enquanto aquilo. E Jesus assentou juntamente com eles à mesa. Mas diz que foi na hora do partir do pão que os olhos deles abriram as escamas e dizem: ei, é Jesus! Aí Jesus... Se você estiver com os olhos na fofoca, com os olhos no sistema do mundo, você não vai perceber quem é que está te caminhando com você esses dias, quem é que está querendo tirar tuas dores, quem é que está te abraçando, quem é que está dizendo: tem um tempo de revelação para você, tem um tempo de mudança de mente, tem um tempo de cura, tem um tempo de mistérios a ser revelado, tem um tempo que você vai entender todos os processos da sua vida, por que você foi rejeitado, por que você foi esquecido, por que naquele dia aconteceu isso. A sua mente vai abrir. As dores não serão mais iguais, porque agora você vai estar em outra estação, você vai estar em outra atmosfera. Por que não aceitar andar com esse Jesus? O problema é que quando você diz que se Jerusalém não der certo, você vai para Emaús, você tem um plano B. Se na igreja não der certo, eu volto para o mundo. Voltar para Emaús significa desistir, significa rasgar tudo aquilo que Ele fez por você. Destrua o plano B da sua vida.
Jesus não é uma mentira. O Evangelho não é invenção para te deixar amarrado num lugar com 4 paredes. O Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder. O Evangelho de Deus é poder. E isso para mim é suficiente para eu poder avançar. Isso para mim é suficiente para eu poder conseguir orar. É suficiente para eu conseguir receber as perseguições e saber que é muito pequeno comparado àquilo que Ele tem para mim. Comparado àquilo que Ele já está fazendo hoje, porque eu já entendi e estou em uma estação diferente. E esse acesso está aberto para todos nós. Está aberto a todos nós. Tem algo que me deixa assim com o coração queimando aqui. Quando Jesus vem caminhando e Jesus pergunta: que palavras são essas? Que palavras, sabe o que Jesus está falando? Isso não condiz com aquilo que vocês ouviram um dia sentado na mesa com Ele. Esse tipo de conversa, esse tipo de dúvida, esse tipo de medo, esse tipo de incredulidade não condiz. Que conversa é essa? Que conversa é essas? Essa frase é muito forte. Ele está falando: ei, essa conversa não compete com a fase a qual você entrou depois da morte. Essa conversa não compete depois da ressurreição. Profetiza a vida, profetiza crescimento, profetiza aquilo que traz vida, aquilo que traz esperança, aquilo que traz paz. Porque você é um profeta, entenda isso. Ou você é um profeta do caos, ou um profeta da redenção. Mas você é um profeta. Se a sua vida está ruim, é porque você profetiza todo dia dores no seu corpo, porque todo dia você profetiza incredulidade. É 10 palavras de murmuração e uma: se Deus quiser, Ele vai fazer ajudar. Não, você está profetizando, você está proferindo palavras, você está materializando aquilo que Satanás precisa. Ah, vai piorar. Ah, vai isso. Ah, vai aquilo. Ah, a saúde está só indo. Você está profetizando, você está materializando. É a lei da atração, é uma verdade. Deus deu poder para você profetizar. Você pode profetizar tanto para o caos, quanto para a redenção, quanto para a cura. Vou trazer só um exemplo para você. Lembre de alguém que você nunca mais viu e fale para você ver se você não vai nos próximos dias se encontrar com essa pessoa. Você acha que também não acontece quando você pensa no mal? Quando você atrai o resultado do exame médico. Quando o seu pensamento já é para a pior coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você é profético, querendo ou não, você é profético. Eu não estou falando de você rejeitar algumas realidades, mas é sobre você entender e poder mudar isso através do poder que o Senhor Deus nos entregou. Eu estou dizendo que o médico te dá um diagnóstico, você diz: é mentira. Não, se o médico deu, tá bom. Então agora vamos reverter isso aqui através do sangue de Jesus. Vamos mudar isso através de Jesus. Vamos mudar. Jesus me deu o poder da vida, me deu o poder da cura. Por suas pisaduras nós somos sarados, e isso pode ser mudado. O problema não é o diagnóstico, o problema é o que você vai fazer quando você ouvir essas palavras. Você vai crer ou não vai? Você vai permanecer em Jerusalém ou você vai voltar para Emaús? A decisão é sua. A Bíblia diz que quando os olhos deles se abriram, eles correram para Jerusalém. Eles voltaram a passos largos para Jerusalém. Voltaram cheios de vontade. Não tinha nem mais assunto, só queria chegar em Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles se encontram com os 11 discípulos. Eles estavam reunidos e dizem: ei, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Quando ele declara aquilo, aí fala: é claro, os apóstolos o viram. A Bíblia diz que nesta medida, Jesus aparece para eles. Todo mundo ali reunido, aí Jesus se reúne juntamente com eles. Aí eles falam: ei, sim, é um espírito? Não, estou aqui. Aí Jesus começa a mostrar as feridas, as marcas do prego que atravessou. Jesus começa a compartilhar com eles. Aí Jesus fala bem assim: por favor, me dê algo para comer. Estou dizendo para vocês, aqui é carne e osso glorificado.
mas traz o peixe, traz o favo de mel. Lembra da pregação? Quando eles sentam para poder comer a mesa com Jesus, a mesa da revelação, depois que eles comem, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Agora eles começam a entender tudo. Se eles pudessem, eles iam lá dar um abraço em Pilatos. Obrigado por você ter feito parte disso aqui. Agora eles conseguem compreender. Agora eles não têm problema mais com a autoridade. Não tem problema. Não, tudo que eles querem agora é aguardar as próximas ordens de Jesus. Que é o quê? Aguardem, não saia de Jerusalém, até que vós possais receber poder do alto. Até que do alto venha o poder. Segura a onda aí, fica um pouquinho mais. É por isso que eu fui atrás de vocês lá na estrada de Emaús, para poder dizer para você: permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Porque muitas pessoas começam a dar errado no ministério, porque elas não recebem a ordem do Senhor. Só saia para fazer a obra depois que estiver cheio do poder do alto. Você pode aprender a homilética, você pode aprender a cantar, você pode aprender a tocar, mas o único que pode te encher com o Espírito é Ele. E isso tem que ter entrega, tem que ter amor, tem que ter renúncia, tem que ter paixão, tem que ter fogo, tem que ter desejo por isso. Tem que ter identidade. Eu quero orar com vocês nessa noite. Aleluia.